Os parques nacionais são essenciais, né, para a vida das pessoas, principalmente daqueles que vivem em locais urbanos, né, onde você já tem um contato com a natureza mais limitado. A gente tem um acervo incrível de paisagens, de experiências, de espécies, de beleza, de vida nos parques nacionais e nas outras áreas protegidas do Brasil. Nós somos um país mega diverso, nós somos uma potência de natureza. Os brasileiros se importam com a natureza, como muitas pesquisas de opinião já mostraram, mas a gente sente falta de engajar as pessoas nessa causa. E eu acho que o melhor percurso para você engajar alguém nessa agenda de conservação, né, nessa agenda de olhar por que um parque é importante, é tendo uma experiência na natureza. E entendam que esse é um patrimônio de vocês, de cada um brasileiro, de cada um da nossa sociedade. O Parque Nacional não é um lugar, é uma experiência muito profunda. A gente tem a sorte de ter no Brasil alguns dos lugares mais bonitos da Terra, lugares de uma beleza estonteante que a gente não encontra em outros lugares. A gente não precisa viajar meio mundo para ver a beleza natural. A gente tem muito aqui. Desde uma trilha, uma caminhada, uma yoga, slackline, mergulho, enfim, atividades de mais aventura, atividades mais contemplativas, enfim, o que a pessoa quiser fazer, na verdade, num parque, ela pode, assim, em termos de uso público, de passear, de caminhar, de desfrutar da natureza. O Parque Nacional do Itatiaia ele está localizado no principal eixo rodoviário do país, entre as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, 280 quilômetros da cidade de São Paulo, 180 quilômetros da cidade do Rio. Está no coração nervoso aí do PIB nacional, às margens de uma das principais rodovias do país, que é a Via Dutra. Ele possui duas portarias, uma na parte baixa, na cidade de Itatiaia, e uma outra portaria que a gente chama de portaria da parte alta, que tem o acesso pela cidade de Itamonte. Um dia que você passa no parque, você já vai ter uma experiência fantástica. Você vai sair dali já uma pessoa diferente. Além de poder experimentar ali um banho de cachoeira, fazer uma caminhada no meio de uma mata atlântica super preservada, vai muito do tipo de experiência que você quer ter. Um dos atrativos bastante procurado pelos visitantes, que é a piscina do Lago Azul. Essa piscina se encontra a 1 km de distância do centro de visitantes e de volta. Você vai ter duas opções de trilha de acesso. Uma vai ser uma escadaria, onde o acesso é mais rápido. E a segunda opção é uma trilha em zigue-zague, que é perfeita para fazer a observação de animais. Em 1937 já era uma área protegida antes ligada ao Jardim Botânico, e no dia 14 de junho de 1937 Getúlio Vargas então decretou a criação do primeiro Parque Nacional do Brasil. O centro de visitantes fala um pouco de tudo do parque. Ele vai falar da fauna, ele vai falar da flora, ele vai falar das montanhas, das formações rochosas. Uma experiência curta vale a pena, mas se você passar ali mais tempo, então mais aprofundado você vai ficar nos assuntos e mais profunda também vai ser a sua experiência.
perfil muito variado, muito heterogêneo de pessoas frequentando esse parque, e é bacana porque, de fato, os parques oferecem oportunidade para isso, né? Tem os escaladores, os mergulhadores, tem os aventureiros profissionais que têm aqui uma ferramenta, uma possibilidade de experiência, mas também tem as pessoas que querem ter o seu primeiro contato com a natureza, que querem vir aqui desfrutar de um tempo, às vezes em silêncio, um piquenique, um encontro em família. O Complexo do Maromba é um dos atrativos mais visitados aqui no parque. Você vai encontrar uma estrutura de estacionamento, de banheiros, mesa de piquenique. Descendo para a piscina do Maromba, você vai encontrar essa trilha bem pavimentada, bastante segura. Você já vai conseguir escutar o barulho da cachoeira e já vai ter uma experiência no meio da natureza. Saindo do Complexo do Maromba, a gente vai para um lado a Cachoeira do Véu da Noiva e para o outro lado a Cachoeira do Itaparani. A melhor atitude em relação ao lixo do parque é utilizar as lixeiras disponíveis ou carregar o seu próprio lixo embora. Mas se você estiver numa trilha e encontrar um lixo como esse, não dá pra gente ignorar, virar as costas e deixar o lixo lá. Então a melhor atitude nesse sentido é a gente recolher, levar embora e fazer o descarte adequado. Do ponto de vista pessoal, eu não tenho dúvidas que a natureza promove bem-estar, na minha experiência pessoal, né? Do ponto de vista científico, está muito bem sedimentado também, o quanto que a natureza faz bem, traz benefícios para a saúde. Primeiro que você vai para a natureza, você vai caminhar mais, então tem um impacto físico, fisiológico, mas talvez o principal impacto dela seja na saúde mental. A gente precisa prestar atenção na natureza, buscar aproveitar a beleza que ela traz. Então é diferente de, por exemplo, você colocar o seu fone de ouvido e sair correndo no parque. Não é isso, né? Isso vai ser bom porque você vai fazer o exercício, etc e tal. Mas para você aproveitar a natureza no entorno, você tem que prestar atenção nela. O Parque Nacional do Itatiaia é um lugar onde que inspira artistas, inspira fotógrafos, inspira poetas, e realmente são lugares que faz muito bem para nossas almas, né, nossos espíritos. Então é bom sempre passear, lembra sua própria insignificância do lado de natureza. A gente acaba tendo uma relação muito profunda, porque a gente vive 24 horas aqui, né, respirando o parque, enquanto os seus ouvidos e os olhos treinados artisticamente para muito tempo, você acaba vendo coisas e percebendo coisas que talvez muita gente não dá atenção. Então, ao longo dos anos, você cria uma relação muito íntima, né, com o lugar.
até essas fotos não tinha registros fotográficos, né, do gato morisco, de gato maracajá, e vários tipos de onças, né, tamanduá, mirim. Então, além de elas ser fotos biológicos, elas têm um valor artístico, né? Mas também tem um valor muito grande de ciências naturais, né? Do parque, porque é 100% aqui do Itatiaia. Esse é o principal objetivo dos parques nacionais previstos em lei, quer dizer, a proteção dessas áreas especiais, dessa biodiversidade, né? E isso fica muito claro quando a gente olha no entorno do parque as áreas todas devastadas e a área dentro do parque cada vez mais protegida, as áreas que eventualmente foram devastadas no passado se regenerando e servindo aí como um refúgio para a flora, para a fauna, né? E ao mesmo tempo isso conciliado com o próprio uso do parque, quer dizer, isso não, a preservação ela não é excludente quanto ao uso. Uma das coisas bastante importantes de se observar aqui no Mirante do Último Adeus é a perfeita divisão da área do parque para a área não preservada. Então a gente tem aqui áreas de pasto com áreas de mata atlântica nativa com mais de 80 anos de preservação. E aí, claro, uma vez aqui no Mirante, aproveite para curtir o visual das montanhas da parte alta do parque, do rio Campo Belo que corre aqui também no vale. A metodologia utilizada pelo ICMBio, utilizada no mundo inteiro, é o zoneamento dessas áreas protegidas. Então você tem algumas áreas que são realmente mais inacessíveis para você poder proteger mais ainda a flora e a fauna. E você tem as áreas em que você tem o uso público manejado e a gente busca com isso ir educando e conscientizando a população de que é possível sim você visitar os parques de uma forma tranquila, sustentável, levando apenas boas lembranças e fotografias, né, e deixando apenas as pegadas. A gente mal começou a explorar o turismo de natureza no Brasil e é um dos mercados que mais crescem no mundo. O turismo de natureza cresce cerca de 20% por ano, o turismo convencional 7%. A gente pode abrir mais parques para visitação, abrir mais parques para o turismo, e isso não necessariamente significa impacto. Para isso existe plano de manejo, estudo de capacidade de carga, de trilhas e de outros espaços. Você pode avançar sem causar malefício para as unidades, respeitando aquilo que determina a lei, né, das unidades de conservação no Brasil. Toda a indústria do turismo em volta do parque, ela se desenvolve ligada ao parque. A gente observa como esse aumento da visitação do parque nos últimos anos tem ajudado no turismo, o desenvolvimento de novas atividades, novas pousadas, restaurantes. Na Garganta do Registro, como ampliou aquele comércio lá em função do aumento da visitação da parte alta. Além dele estar conservando a diversidade, dele proporcionar à sociedade uma vivência em contato, um turismo em contato com a natureza, ele movimenta também toda a economia do entorno, gera empregos para trabalhar de uma forma direta no parque, seja como funcionários do parque, seja como guias, e de uma forma indireta também nos outros atrativos em volta. Aqui é o Garganta do Registro, que é um local que tem muito artesanato, tem muita comida típica local, principalmente mineira. Um local legal para tomar um cafezinho, comer um pão de queijo.
São coisas bem típicas aqui da região, né? Bem da cultura mineira mesmo. E um local também, quando você está saindo, um local de descanso, que né, já desceu da montanha, já está mais relaxado. E aí então para aqui, compra uma coisinha, leva uma lembrança para a família. As atividades são muito diversas lá em cima e muitas pessoas não conseguem entender isso. Às vezes vê foto, acha que é uma coisa muito radical. Existe, passando da portaria, já existem caminhadas que com 30 minutos você já tem visuais muito bons. Primeiro, quando você chega nessa parte, na parte alta, que tem 5, 6 conjuntos de rochas separados por trilhas e por nascentes, lagoas, então é um paraíso diferente, dá a impressão que é um outro planeta. Tá? É um outro planeta. Isso aqui não é a Terra. Porque isso aqui não aparece nas novelas, não aparece nos programas de televisão. Então a pessoa recebe um baque, às vezes falta palavras. É paraíso, isso aqui, nossa, isso aqui é coisa incrível. Não tem lugar nenhum. Chegando aqui na portaria da parte alta do parque, é legal você já trazer o seu termo de responsabilidade do grupo de visitantes preenchido. Isso agiliza o seu processo de entrada aqui na parte alta. A gente tem uma estrada que vai levar até o abrigo Rebouças e no meio dessa estrada a gente tem uma nascente bastante importante, que é a nascente do Rio Campo Belo. E além dela formar um visual aqui no Planalto, um visual muito legal, ela também forma as cachoeiras lá da parte baixa. Piscina do Maromba, Itaporani. O parque se caracteriza também pela produção de água. O geógrafo Aziz Absaber costumava chamar o Parque Nacional do Itatiaia de Castelo das Águas. A teoria mais aceita é que há 200 milhões de anos o parque era um vulcão. Então você olhando na imagem de satélite, você vê como uma grande bacia ali, e dali vertem 12 importantes bacias hidrográficas com uma produção de água o ano inteiro, uma água de qualidade prestando aí um grande serviço também. Saindo da portaria da parte alta, logo a gente já encontra um estacionamento, onde tem início a trilha do Morro do Couto. É uma das trilhas que está entre as 10 maiores altitudes do Brasil e é uma trilha de fácil acesso para lá que a gente está indo agora. Caminhada até que tranquila até chegar aqui, o trecho final só que é um pouco mais técnico, um pouquinho de escalaminhada. A gente consegue ter toda a visão aqui do Pico das Agulhas Negras. A gente vê também logo ao lado do Agulhas Negras a Asa de Hermes, depois a Pedra do Altar. Consegue ver um pouquinho da travessia dos 5 lagos. Tem uma vista também aqui do Prateleiras, uma vista não tão comum, mas a gente consegue ver ela. Aí vale lembrar que o Morro do Couto ele tem 2.680 metros de altitude e ele é o 9º ponto mais alto do nosso país. Um pouco mais adiante ali a gente tem um parque estadual do Pico do Papagaio. Os parques nacionais, eles são delimitados em áreas muito especiais que devem permanecer assim de uma forma perene. Não é para essa ou para a próxima geração, mas para todas as gerações futuras. E a única forma da gente garantir isso é que a sociedade conheça, ame e defenda suas áreas protegidas. É respeitar aquilo que está na área natural, na área de preservação, para manter, para que tudo isso que existe aqui dentro, que se desenvolve, para poder passar para os nossos filhos, para o futuro. Porque se você tem hoje, você vive isso, você observa isso e se sente feliz com isso, por que não o futuro dos nossos filhos também? Eles também têm o mesmo direito.
O parque dá duas opções de hospedagem dentro da parte alta. Uma delas é um abrigo de montanha, que é o abrigo Rebouças, que foi um abrigo construído na década de 50 e é um abrigo bastante estruturado. A outra opção é a opção de camping. O camping é um pouco mais rústico, está integrado com a natureza e com aquele ambiente. E esse é um marco aí do início da trilha, para quem vai subir o Pico das Agulhas Negras. Eu vou mostrar um pouquinho do visual aí para vocês. Aí, ó, prateleiras lá ao fundo. Então, se for subir o Agulhas, tiver com água escassa, aqui é um bom ponto para coletar uma água fresca para levar para cima da montanha. Trecho mais vertical da subida. O batimento já deu uma subidinha. Já dei uma paradinha aqui pra curtir o visual. E agora estamos fazendo a entrada da fenda que vai dar acesso a gente ao sal cume lá. Agora a gente vai entrar dentro de uma ranhura daquela que a gente vê lá de baixo, da parede do Agulhas. A gente está entrando num trecho aqui. Apesar da dificuldade ainda, né, técnicas de escalaminhada e tudo, é um trecho que a gente se sente um pouco mais seguro, porque a gente está entrando dentro dessa fenda, né? E aí a exposição diminui bastante, então dá uma sensação maior de segurança. Umas pedras bem grandes. A gente acaba chamando isso aqui de trepa-pedra. E esse é o caminho. Vamos subir bem aqui, mais colado à esquerda. E aí, Rodolfo, chegamos aqui no cume dos Agulhas. O Agulhas aqui do Planalto Itatiaia é a montanha mais alta, né? Travessias importantes aqui também. Isso. Que a gente consegue ver. Exato, é. Serra Negra, não é Exato, isso? são 3 travessias hoje, assim, que o parque autoriza tá fazendo, né? É da parte baixa, lá do Parque Nacional, né? Lá na próxima adulta de Itatiaia, Rui Braga, que acessa aqui o Abrigo Macenas e o Rebouças. Aí tem uma via que mantém mais no Planalto aqui, que é o Rancho Caído, que também vai sair lá na Cachoeira do Escorrega em Marunga. E uma via que cai mais para dentro da calha do Rio Iruoca lá, que é um rio de uma nascente de expressão que tem aqui dentro do parque, e acaba correndo mais para dentro de Minas aqui e abastecendo assim várias comunidades aqui, né, que é a travessia da Serra Negra. Do outro lado aqui, né, sentido já mais litoral, aqui também tem o Parque Nacional da Serra da Bucaina.
Mais de 80% da população brasileira vive hoje em cidades, então os parques e essas áreas como o Parque Nacional do Itatiaia são para muitos brasileiros os últimos espaços de natureza em que você pode ter uma experiência encantadora, deslumbrante. E lembrar que a gente é natureza, né? E às vezes são esses momentos no meio da natureza que trazem pra gente essa oportunidade da gente se conectar com a gente mesmo. E você vendo isso de perto, você sentindo isso e observando isso, você se coloca no lugar da natureza. Você se sente mais natureza do que o próprio homem, mesmo sendo um ser destruidor. Escolheu dormir aqui no Abrigo Rebouças, é uma boa experiência, né? Estar aqui, passar a noite dentro do parque. Isso, é. Ontem alguns viram o lobo-guará, passeando aqui pelos redores do Rebouças, então é uma experiência de interação com a natureza mais forte, né? Porque você já sai da cidade, entra no parque, Isso, você ainda não criou aquela aclimatação. Exato. Quando a gente dorme aqui, parece que... Continua na montanha, né? Tá o tempo todo na não sai da montanha. montanha. Isso. Hoje vamos para Prateleiras, uma outra montanha aqui vizinha aqui no Planalto, montanha um pouco mais baixo com a agulha, mas também de formação diferente, né? Bastante fenda. E os visuais? Muito bonito, que a montanha já está mais na quina, no final do Planalto, assim, já dá um visual maior para o Vale do Paraíba ali, né? Acho que legal. Vai ser bonito também, tão bonito quanto o de ontem. Um repórter me perguntou assim, não, Gustavo, o que você acha que é a característica mais importante, mais marcante do parque? E aí eu fiquei pensando, mas será que são as agulhas, as prateleiras, é a flora, a fauna, a água? De repente me vem a resposta pronta, assim, olha, a característica mais importante do Parque Nacional do Itatiaia é a capacidade de cativar as pessoas. Não existe um lugar melhor para se ver um nascer do sol que não do alto de uma montanha. E eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade um dia na vida. É a hora que você lembra que você é só mais um no planeta, né? O planeta merece e precisa ser respeitado. Queria mostrar o que o parque tem, né? Com os brinquedos. Nossa, demais, é? Ali. Isso aqui vai ser muito mais que uma cena. Vai ganhar altitude. Tá. Essa é uma das vias mais clássicas para chegar ao cume das prateleiras. Aqui nos despedimos do parque.
Parque Nacional do Itatiaia é o primeiro de um dos 74 parques nacionais do Brasil. Olha, Sérgio, eu costumo falar de brincadeira que não conhecer o primeiro Parque Nacional do Brasil é uma falha grave de cidadania, mas que é fácil de resolver. Então, a minha mensagem é: venham conhecer o Parque Nacional do Itatiaia e os outros parques. Então, acho que às vezes a gente tem demais e a gente não aprendeu a valorizar ainda isso, né? A gente ainda não entendeu que o nosso país é o país com a maior biodiversidade do planeta. E o quanto isso pode gerar de benefício, de riqueza econômica, de riqueza, de patrimônio social, cultural para o nosso país. A gente só cuida daquilo que a gente ama. Para amar, a gente precisa conhecer. Então, assim, tem muito parque bonito para visitar no Brasil. Eu acho que é um convite. É um convite para as pessoas conhecerem e cuidarem melhor de si. Imagina o Brasil sem gavião pega-macaco, ou sem muriqui, ou sem tatu-canastro, sem lobo-guará. Seria um lugar muito triste. Ele mexeu na natureza, velho, vai ter consequência. Né? Tipo assim, pode ser, a primeiro momento pode não aparecer, velho. Nos próximos anos vai aparecer. Então eu sentei ali e fiquei me imaginando aquilo ali. Caramba, o que eu estou fazendo aqui? Mais uma vez aqui. Eu tinha 55 anos. O que eu vou escrever no livro? Acho que eu já sei. Aí na hora que chegou o livro para mim, eu peguei o livro e escrevi. Aos 55 anos, mais uma vez no Pico das Agulhas Negras. Olho para o Vale da Paz, silêncio total. Me imaginei ali com 120 anos. Meu Deus, como eu tenho que viver ainda.